A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 6. A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Autor Pedro Dong. Semana 1. Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Sexta-feira. Aprender a obediência pelos sofrimentos. Ler com oração. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 7-8. Se formos insultados por causa do nome de Cristo, somos bem-aventurados, pois o Espírito da glória repousa sobre nós. Isso é sofrer como cristão. Não se trata de sofrer como malfeitor ou como alguém que se intromete em negócios alheios. 1 Pedro 4, 15-16. Não sejamos como esses tais que sofrem por causa de comportamentos inadequados. Pelo contrário, em vez de nos envolverem em fofocas, devemos cuidar de nós mesmos, fazendo imersão na palavra e inculcando-a em nosso coração para ser transformados. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cristão em grego é cristiano e indica pertencimento, isto é, aqueles que pertencem a Cristo. Naquela época, essa palavra tinha conotação pejorativa, mas Pedro encorajou os irmãos a não se envergonhar de seguir a Cristo, antes glorificar a Deus por meio desse nome. Como cristãos, somos disciplinados para que nossa alma seja salva. Esse é o julgamento governamental de Deus e começa pela Igreja. 1 Pedro 4, 17-19. Quando Deus julgar o mundo, a Igreja já terá sido julgada. Não gostamos de passar por sofrimentos, mas é melhor ser julgados hoje para não ser reprovados na volta do Senhor. Hoje, ao ser corrigidos, podemos mudar a rota e buscar a aprovação do Senhor. Tenhamos em mente que nada ficará impune. Deus é o reto juiz e toda injustiça será punida. Aqueles que prejudicaram a igreja e as famílias serão julgados. Quando formos disciplinados, não desanimemos, mas busquemos ser mais obedientes ao Senhor e à palavra. O próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 7-8. Também nós passamos por sofrimentos para nos tornar mais obedientes. A vontade de Deus é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Para isso se cumprir, ele deve primeiramente encabeçar a igreja. Ele precisa governar nossa vida, e isso requer nossa obediência. Quando aprendemos a obediência pelos sofrimentos, Cristo nos governa. Por sua palavra, ele leva nossos pensamentos cativos à sua obediência. 2 Coríntios 10, 4-5. A palavra é a arma para derrubar as fortalezas de nossa mente, tais como nossa lógica e nossas justificativas. Por nossa submissão a Cristo, toda desobediência será punida. Versículo 6. Embora passemos por sofrimentos, Deus levanta pessoas para nos pastorear, os presbíteros. 1 Pedro 5, 1-2. Em suas viagens, o apóstolo Paulo passava pelas cidades levantando igrejas, e quando voltava para visitá-las, estabelecia presbíteros em cada lugar. Assim, em cada cidade, há uma só igreja e um só presbitério. O Espírito, mediante os apóstolos, escolhe os presbíteros. Atos 14, 23. Os quais, dentre aqueles que creram no Senhor Jesus, são os irmãos mais maduros, cuja função é supervisionar a igreja. Tito 1, 5. Os presbíteros também são os bispos. Atos 20, 28.
Em grego, bispo é episcopos, supervisor. Portanto, os termos bispo e presbítero se referem à mesma pessoa. No século II, esses dois termos foram tratados como categorias distintas, sendo o bispo considerado superior ao presbítero. Entretanto, segundo a Bíblia, o presbítero é um irmão mais maduro que exerce a função de bispo, supervisor na igreja. Reitero que o presbítero é indicado pelo apóstolo para cuidar da igreja. Assim, o argumento de que o apóstolo não tem mais vínculo com a igreja após a eleição dos presbíteros não é correto. Pelo contrário, em Atos vemos que Paulo continuava a liderar as igrejas por meio da palavra. Além de cuidar dos assuntos ordinários das igrejas, os presbíteros devem levar os irmãos a seguir de perto a palavra profética, e assim todos serão bem pastoreados. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.